sejam bem-vindos. Eu vou fazer um pequeno vídeo aqui para dar um esclarecimento a respeito de um problema aí que eu acho que grande parte foi originado por problema de tradução do livro do Ciro Zemansky, pelo menos na 12ª edição. No exercício 2.11 do Ciro Zemansky, né, que é mostrado aqui o gráfico do exercício, esse aqui, você tem uma partícula que se move durante os 2 primeiros segundos, né? Ela se move a 2 metros por segundo, como está aqui no gráfico, e logo em seguida, no último segundo, ela muda a velocidade, passa para menos 3 metros por segundo, e durante o último segundo apenas, até o t igual a 3 segundos. O deslocamento, né, ou a distância percorrida, se você quiser, nos primeiros 2 segundos, é 4 metros. Né? A gente sabe que é 4 metros. Mas o deslocamento aqui no último segundo vai ser de 3 metros. Né? Porque seria 3 vezes 1, 3 metros. É menos 3 metros, é o deslocamento. Distância percorrida, 3 metros. Perdão. Bom, a velocidade nessa primeira fase do percurso, né, do movimento, nos 2 primeiros segundos, a velocidade é 2 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar. Né? E a velocidade escalar ela passa a ser menos 3 metros por segundo no último segundo desse movimento. Sempre quando a gente usa essa terminologia, né, velocidade escalar ou velocidade apenas, então velocidade apenas é uma grandeza vetorial. Né? Quando a gente usa escalar, é que a gente está querendo ressaltar apenas o aspecto escalar do vetor, já que como a gente está em uma dimensão, não nos interessa, né, especificar aqui direção e sentido. Seria um trabalho um pouco espúrio. Né? Basta para você compreender nos casos em que o movimento é unidimensional, apenas o caráter escalar, né, da velocidade. Não é módulo, mas é apenas o escalar. Por exemplo, a velocidade escalar da partícula no último segundo do movimento, ela é de menos 3 metros por segundo. Menos 3 metros por segundo. Certo? Então, o cerne da questão é a seguinte, que a solução, o solution aí, né, que o pessoal consulta, eu nem sabia porque eu não tenho esse hábito de olhar o solution, e eu desaconselho também todo mundo de olhar, né? Só em casos excepcionais. Eu acho que isso não é legal ter uma solução de tudo. E ainda mais uma solução em inglês para tradução. E você pode ter uma descompensação aí devido a problemas de tradução. Mas vamos lá. O cerne da questão é o seguinte. A velocidade média escalar, ela não é definida como a distância percorrida dividida pelo tempo. Esse é que é o problema. A solução em inglês desse problema, desse exercício, está dando a entender isso. Né? Inclusive o próprio livro ele dá a entender isso. Só que a tradução é problemática, porque na verdade o livro ele usa uma outra palavra que é a palavra speed, e não é que é diferente de velocidade. Talvez isso, eu acho que o livro do Tipler ele traduza esse speed para rapidez. Entende? Então, aí seria rapidez, né? Mas a velocidade média escalar não é a distância percorrida dividido pelo tempo. Até porque, vamos calcular aqui, qual é o deslocamento total? O deslocamento total vai ser de 1 metro. Percorre 4 metros para a direita, depois volta 3 metros, então ele percorreu 1 metro para a direita. É o deslocamento total. Né? Dividido pelo tempo, que é 3 segundos, vai dar a velocidade média 0,333 metros por segundo. Tá certo? Essa é a velocidade média escalar. Né?
essa é a velocidade média escalar, que é muito diferente da distância percorrida dividido pelo tempo, que vai ser 7 metros, ele percorre 4 metros para a direita, mais 3 metros para a esquerda, total, distância percorrida total será de 7 metros, 7 dividido por 3 segundos, 7 metros por 3 segundos, 2,33 metros por segundo. Essa seria a distância percorrida dividido pelo tempo. Tá? Agora, se você definir essa distância percorrida dividido pelo tempo como sendo a velocidade média escalar, de qual nome você vai chamar dessa quantidade que a gente calculou aqui? O que vai ser o deslocamento total dividido por ΔT? Não vai ter outra quantidade, é a velocidade média escalar mesma. Só pode ser ela. Tá? Até porque existe até uma ambiguidade aí, né? Apenas a nível semântico, né? Que a velocidade média escalar, em princípio, né? Nada nos garante, antes de fazer qualquer cálculo, que a velocidade média escalar deva ser igual à velocidade escalar média. Se você trocar a ordem, aí muda o sentido. Né? O que é velocidade média escalar? A velocidade média escalar é a velocidade média, né? É o vetor velocidade média, mas você toma apenas seu aspecto escalar, né, desse vetor. O seu módulo, mas com um sinal apropriado de mais ou menos, se está indo sentido x negativo ou x positivo. Essa é a velocidade média escalar. Agora, o que seria a velocidade escalar média? Seria a média temporal, calculada no tempo, o valor médio da velocidade escalar. E se você calcular as duas coisas, você vai ver que elas são idênticas. Ó. Essas quantidades são idênticas. A velocidade média escalar, né, como nós vimos aí, deu 0,33 metros por segundo. E a velocidade escalar média seria a média das velocidades. Você calcula, né, pelo método normal de calcular um valor médio no tempo, né, você integra, multiplica, como se fosse uma média aritmética ponderada, sendo que os pesos são as durações de tempo, né, dos valores das velocidades, e o cálculo direto dá 0,33. E não é coincidência que isso dá a mesma coisa, isso sempre vai dar a mesma coisa. Daí a gente poder se despreocupar e simplesmente não se preocupar nessa distinção. Essa distinção, na verdade, não existe. A gente pode simplesmente usar esses dois nomes para a mesma coisa. Velocidade média escalar e velocidade escalar média. É a mesma coisa. E se isso for igual à distância percorrida dividido pelo tempo, então o que vai ser 0,33 metros por segundo? É o que, afinal? Só pode ser a velocidade média escalar. Tá joia?